Fala pessoal, olha só essas imagens aqui que nós vamos expor aqui. As câmeras da nossa casa, em específico da nossa garagem, capturou umas imagens aí que eu confesso que eu fiquei muito emotivo. Eu chorei demais com a minha esposa, que a gente não entende, né, por que o ser humano toma certas atitudes. De fato, eu não entendo mesmo. Como que uma pessoa consegue fazer isso? É claro que nós não podemos julgar, né, também, porque não sabemos o que aconteceu, qual a necessidade dessa moça fazer isso. Mas olha só, essa moça aí chegou em frente à nossa casa, com uma caixa de papelão. E a princípio, claro, né, nós estávamos lá dentro, não sabíamos o que estava acontecendo. Mas depois nas imagens eu fui olhar, né, para ver o que tinha acontecido, para tentar entender, até para conhecer a moça, para procurar ela aqui no nosso bairro, para ver se ela era conhecida. E eu vi essa moça aí, né, pegando um bebezinho da caixa. Acho que ele tinha ali uns 6 meses, mais ou menos, apesar de ser um pouco pequeno. E ela pegou esse bebezinho, abraçou ele, chorou bastante, né? No áudio da câmera dá pra ver que ela chora bastante, de forma compulsiva ali, né? E ela olha pros lados, olha pro outro. E em prantos, né? Ela vai bater palma ali. E a princípio até, ó, parece que ela vai ficar, né? Mas ela bate palma e sai desesperadamente correndo. E aí eu ouvi aquela palma de longe, do fundo lá de casa, e corri para ver o que que era, né? A princípio não dava para entender o que que era. Aí eu olhei, não vi ninguém. Quando eu me abaixei para ver, eu percebi que era uma criança e já corri chamar minha esposa pra gente abrir o portão, né? Que eu não estava entendendo o que que era. Mas como eu ouvi um choro, eu percebi que era uma criança, parecia ser uma criança, né? Não era animais, ou cachorro, ou gato. E aí fui lá chamar minha esposa, tava procurando o controle do portão. Chamei ela veio desesperada, né? A mulher sempre mais preocupada. Quando a minha esposa saiu ali, ela falou assim, é um bebê. E eu já fiquei atordoado, desesperado. Como assim um bebê? Como que alguém deixa um bebê desse tamanho na porta dos outros? E era um bebezinho mesmo, eu confirmei, porque eu não estava acreditando. E já saí olhar para a rua, né, para procurar, ver se eu achava quem tinha deixado, se estava perto, estava longe. Depois que eu vi as imagens, né, dá a entender que a pessoa estava de a pé. E a gente resolveu expor isso daí, né, porque de fato a gente não consegue entender a necessidade de uma pessoa fazer isso. O que leva uma pessoa a abandonar uma criança? Será que o ser humano consegue fazer isso? Por mais que ame, por mais que tenha um coração bom, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então essa moça aí que deixou essa criança aí, depois nós falamos com ela, eu vou falar para vocês o que aconteceu. Mas nesse momento ali eu fiquei desesperado com a minha esposa, sem saber o que fazer. Eu fui atrás dela ali, algumas quadras correndo, né? E não achei, não vi ninguém. Aí pro outro lado de casa que tem uma descida forte. Minha esposa deu uma olhadinha ali agora. E daí eu vou voltar para ver se ela tinha descido ali para baixo, né? Para tentar achar, para conversar com a moça já, para ver qual era a ideia dela, o que ela tinha pensado. Mas eu não sei você, gente. Mas será que o ser humano consegue fazer isso? Abandonar uma criança recém-nascida? No caso, essa daí já tinha acho que uns 6 meses, era uma criança grande já. Conversamos com ela depois e entendemos que já tinha 6 meses. Ela já estava grávida ali de novo, de alguns meses já, ou seja, ela teve um neném e daqui a pouco já engravidou para ter outro. E aí, pelo que eu entendi, que ela me falou, ela entrou em desespero, né? E não tendo condições, para você ver, né? Não tinha condições de sustentar esse, e já ia vir outro. O marido dela acabou sendo preso, e ela começou a ser ameaçada, né? Então o desespero dela por causa das coisas que o marido fez, ela se desesperou, para você ver que a gente não pode julgar as coisas antes, né? Ela se desesperou e para não acontecer nada com o filho dela, ela fez isso para proteger o filho dela. Ela deixou ele ali e ela correu se esconder. Depois nós encontramos essa moça, conseguimos dar amparo para ela e, graças a Deus, a criança está com ela novamente. Mas para você ver que a gente não pode julgar antes do tempo, né? O que leva um ser humano a fazer o que ela fez ali. Então tem muitas coisas por trás que às vezes nós não sabemos. Qual a sua opinião? Você acha que nós agimos certo em procurar ela, ajudar ela e dar amparo para ela?
Estamos dando amparo até hoje, ajudando ela com essa criança. Não é fácil, né? Certas situações. Mas foi isso aí que nossas câmeras flagraram e eu resolvi expor pra vocês aí. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês sobre esse acontecido aí. Difícil, né? Mas acontece.